Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom, se você está com a sua Bíblia, abra lá o livro de Eclesiastes. Hoje eu vou ler com vocês no capítulo 4. A princípio vou ler do primeiro versículo até o 7º. E depois, durante a mensagem, eu vou ler mais alguns versículos ainda no capítulo 4. Mas para começar, Eclesiastes 4, de 1 a 7, diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra é vida, Tua palavra que traz mudança, transformação para as nossas vidas. E nós viemos até este lugar nesta manhã porque desejamos ouvir aquilo que está no coração do Senhor. Sabemos que precisamos crescer, precisamos de mudança, precisamos sermos moldados pelo Senhor. Nós abrimos os nossos corações nesta manhã para que o Senhor faça aquilo que o Senhor desejar nas nossas vidas, Pai. Toca os nossos corações, toca as nossas vidas, molda o nosso caráter, fala conosco nesta manhã. Usa a minha vida, Deus, para que tudo aquilo que está no Teu coração seja derramado em nossos corações nesta manhã. Eu oro, peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus? Amém. Amém. Um sentido para a vida. Estou nessa série no livro de Eclesiastes, livro escrito pelo rei Salomão. Acredita-se que já com idade avançada, no final de sua vida, é uma reflexão. Na verdade, ele olha para a sua história, ele olha para a sua vida, ele olha ao redor e ele começa a fazer uma autoanálise, ele começa a olhar à sua volta e chegar a algumas conclusões, na verdade. Ele começa a chegar a conclusões de que, puxa, essa vida não vale a pena. Mas ele chega a algumas conclusões que parecem ser tristes, porque ele vai dizer, olha, um termo muito usado por Salomão é vaidade de vaidades. E aqui vaidade significa vazio, significa sem sentido. Ele vai dizer, essa vida é vazia, essa vida é sem sentido. E aí talvez nós olhamos para Salomão e para Eclesiastes e a gente pensa, puxa, mas que tristeza, que olhar depressivo, que olhar pessimista para a vida, né? Puxa, vaidade, vazia, não faz sentido, não tem alegria, não tem satisfação, não tem como nos realizarmos com essa vida. E na verdade, a princípio, quando a gente olha, a gente diz, puxa, que Salomão, que homem triste. Mas Salomão vai dizer o seguinte, olha, eu chego à conclusão de que abaixo do sol, eu chego à conclusão de que esta vida sem Deus, ela não faz sentido. Salomão foi rei na nação de Israel. Salomão reinou durante 40 anos, filho de Davi, um grande homem, um grande rei, teve tudo que se pode imaginar aos olhos humanos. Ele teve riquezas, ele tentou de todas as formas buscar a realização, satisfação, ser feliz. Ele foi à procura, ele foi em busca de ser feliz, ele tentou de
de todas as maneiras. Bom, eu acho que para ser feliz eu preciso conquistar. Então ele conquistou muitas coisas e percebeu que a alegria não estava lá. Então ele pensou, puxa, eu acho que nos prazeres eu vou ser feliz. E então ele tem muitos prazeres de todas as formas, através de bebidas e mulheres, festas, e ele percebe que a alegria não estava lá. Então, Salomão ele chega à conclusão lá na frente na sua vida de que, puxa, tudo isso que eu tentei, essa alegria que eu tentei, essa satisfação que eu tentei encontrar em todos estes lugares, eu chego à conclusão de que isso é vazio, de que isso não faz sentido, de que isso não pode trazer uma satisfação e uma alegria verdadeira. É sobre isso, na verdade, que Salomão está falando em Eclesiastes. Ele está olhando para a sua própria vida, ele está olhando ao redor, ele está tentando encontrar um significado para a vida, um sentido para a vida. E aqui no capítulo 4, nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, Salomão ele vai falar sobre trabalho. Ele está falando sobre algumas pessoas que trabalham de diferentes formas. Ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, a princípio, nos primeiros capítulos 1, 2, 3, a gente vê que ele está olhando para ele está fazendo uma autoanálise, ele está olhando e dizendo, puxa, eu tentei ser feliz e não consegui, eu tentei através de tantas coisas não consegui. Agora Salomão ele para de olhar um pouco para ele começa a olhar ao redor, ele começa a olhar as pessoas, talvez ali no seu palácio ele começa a reparar na vida das pessoas que viviam ali à sua volta, tanto que ele, no versículo 1 ele diz, eu vi. Depois no versículo 4 ele vai dizer, então vi. Então ele começa a olhar. Salomão ele não tem uma alucinação, não é ilusão, são coisas, são realidades. Ele vê, ele começa a reparar, ele começa a olhar à sua volta e perceber algumas coisas quando ele olha para a vida das pessoas e a maneira que elas viviam. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu vi com os meus próprios olhos as opressões que são praticadas abaixo do sol. Ele fala, olha, eu vi as lágrimas dos oprimidos. E o grande problema é que ele diz, olha, não havia consolo para essas pessoas. Eu vi gente oprimida, eu vi gente machucada, eu vi gente sofrendo, e eu via que não tinha consolo para essas pessoas. Que coisa triste. Ele fala, olha, os opressores, na verdade, aqueles que oprimem outras pessoas, o poder está na mão destas pessoas. E os oprimidos não têm nada a fazer, porque eles são oprimidos e não tem quem os console, eles estão numa situação sem saída. E aí então ele chega numa conclusão e diz o seguinte, os mortos são mais felizes que os vivos, era melhor morrer do que viver. Que conclusão é essa que Salomão chega? Ele olha para o sofrimento, ele olha para a vida das pessoas e ele chega à seguinte conclusão, a vida é tão ruim, a vida existe tanto sofrimento, a opressão, a injustiça, o ódio, o rancor, a mágoa, as pessoas vivem de tal maneira que era melhor nem viver, era melhor estar morto do que viver. Ele continua, e ainda ele faz mais uma declaração dizendo o seguinte, olha, na verdade era melhor, ao invés de morrer, era melhor nem ter nascido, porque se nasceu e viveu tudo isso e morreu, infelizmente passou por todas essas situações. Agora, se não nem nascesse, não precisava nem passar por esses sofrimentos. E a verdade é que pode haver alguns momentos nas nossas vidas que a gente chega a pensar isso aqui. Por que é que eu nasci? Por que é que eu vivo? Por que é que eu estou vivo se a vida é tão difícil para mim? Se eu enfrento tantas lágrimas e tantos problemas e tantas dores? Na Bíblia a gente vê que isso aqui não é algo que não era normal, não. A gente vê que grandes homens de Deus fizeram essa pergunta. Grandes homens e mulheres de Deus questionaram, por que é que eu estou aqui? Era melhor, Jó ele fala isso, olha, era melhor que eu não vivesse. A gente vê que Elias, ele deseja a sua morte. Grandes homens e mulheres de Deus, em algum momento, por causa das adversidades, por causa do momento da dor e da aflição que eles estavam vivendo, eles olharam e chegaram à conclusão, era melhor não viver, era melhor não estar vivo. E muitas vezes nas nossas vidas, a gente pensa isso, puxa Deus, por quê? Por quê? Por que de tudo isso? Agora, Salomão ele vai falar o motivo do porquê tudo isso acontece. Ele vai falar que a inveja, na verdade, era o motivo que impulsionava toda essa confusão.
Ele vai dizer que a causa da injustiça, a causa das brigas, a causa da opressão era a inveja. O problema não era o trabalho, o problema não era que tinha um patrão e tinha alguém, um funcionário, mas o problema é o que motivava as pessoas era a inveja, e por causa da inveja, então tem contendas, então se cria inimizades, então as pessoas fazem coisas terríveis, movidas pela inveja. Ele chega a essa conclusão e ele está dizendo: olha, o grande problema é que as pessoas são movidas pela inveja. Elas fazem o que fazem, e não é porque elas querem estar simplesmente bem, não é porque, puxa, eu vou trabalhar porque eu quero estar feliz, eu fico feliz trabalhando. Não, as motivações muitas vezes são erradas. Eu vou trabalhar porque eu não quero apenas conquistar, mas eu quero conquistar mais do que o meu vizinho. Eu quero atingir tal posição, porque a sociedade então vai me reconhecer e vai olhar para mim e dizer: olha, você é alguém, porque eu não vou me sentir menor do que as outras pessoas. E muitas vezes essa inveja de olhar para as outras pessoas e querer ter e fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem e têm, é o que corrói na verdade a sociedade. E Salomão, ele diz: olha, o problema é a inveja aqui. Agora ele vai analisar a situação, ele vai olhar para as pessoas que estão à sua volta, e ele vai ver o comportamento, ele vai ver como é que as pessoas estão vivendo, ele vai na verdade fazer uma análise da vida das pessoas e vai na verdade nos dar um conselho de como nós deveríamos viver a nossa vida. Ele está falando sobre trabalho, ele está falando sobre trabalhar, só que na verdade Salomão, ele não está tentando me ensinar a respeito de trabalho. A lição mais para frente é outra. Ele vai falar de prioridade, de outras coisas, mas a princípio ele usa aqui, ele fala sobre algumas coisas. Por exemplo, no versículo 5 ele diz assim: olha, o tolo cruza os braços e come a própria carne. Então veja só, ele está olhando à sua volta, está vendo como as pessoas vivem, ele está vendo as pessoas trabalharem, ele está reparando agora na vida das pessoas, nas realidades diferentes, que era diferente da realidade dele. E aí então, olha, ele diz: olha, o tolo cruza os braços e come a própria carne. Então ele vai dizer o seguinte: olha, tem esse tipo de gente que é tolo. O tolo que é? O tolo é o contrário do sábio. Não é inteligente, não é sábio. Ele fala, o tolo, ele cruza os braços. O que é cruza os braços? O tolo não faz nada. E aí ele come a sua própria carne. Ou seja, esse cara, ele apenas sobrevive. E ele vai dizer: essa pessoa não é sábia. Às vezes parece, eu me sinto, às vezes quando eu vou falar algumas coisas, eu me sinto até, falo, puxa, às vezes a gente lê a Bíblia e a Bíblia fala algumas coisas para nós que parecem ser tão óbvias, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, porque muitas vezes o diabo acaba nos roubando, é no óbvio mesmo. Tem gente que às vezes chega nos caminhos do Senhor, apresenta sua vida a Deus, e aí tem pessoas que pensam: puxa, agora, maravilha, agora Deus, eu ouvi as promessas, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, agora está nas mãos de Deus, hein? Eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, está na mão de Deus, que está tudo certo. E eu entendo esse termo que você diz, está nas mãos de Deus, mas na verdade é uma grande parceria. O homem e Deus, não tem como Deus fazer algo na sua vida se você também não fizer alguma coisa. E ele está dizendo o seguinte: olha, aquele que não faz nada é tolo, porque tem gente que fica esperando em Deus para Deus fazer e Deus não faz nada. Ele está dizendo: aquele que só fica esperando é tolo. Precisa fazer alguma coisa, precisa trabalhar, precisa se mexer. Tem gente que está esperando há 5 a 10 anos. Não, eu estou esperando o Senhor. Querido, enquanto Deus não falou, faz alguma coisa. Não, porque eu estou esperando um direcionamento. Enquanto Deus não direcionou, vai trabalhando, vai guardando dinheiro, vai fazendo alguma coisa. Não, porque eu ainda não senti um direcionamento. Mas enquanto não direcionou, faça a tua parte. No meio do caminho Ele vai direcionar. Às vezes a gente fica parado nas nossas vidas, fazendo nada, esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Ele diz: essa pessoa, ela é tola e vai comer a própria carne. Ou seja, essa pessoa aqui vai chegar num momento que não vai ser difícil de sobreviver, né? Na Bíblia nós temos muitos lugares que vai falar sobre isso. Olha, vai falar sobre o preguiçoso, vai falar sobre trabalho. Olha, o preguiçoso vai ter com a formiga, vai trabalhar, seja diligente no seu trabalho. Nós temos muitos princípios na palavra de Deus que fala sobre isso, sobre trabalho, sobre diligência, sobre fazermos a nossa parte. Mas muitas vezes deixamos de fazer a nossa parte e colocamos até a culpa
em Deus. Então, ele olha ao redor e ele encontra esse tipo de gente, os que não fazem nada, estão de braço cruzado. Ele fala: opa, isso não é bom. Mas ao mesmo tempo ele vê um outro tipo de gente também. Ele vê alguns que estão com as duas mãos abertas, as duas mãos cheias de trabalho. Ele vai dizer o seguinte: olha, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Ele vai dizer: isso é correr atrás do vento também, isso é vazio, isso é vaidade. Ele vai dizer: olha, as duas mãos cheias de trabalho é vazio. E para nós isso aqui pode parecer um pouco contraditório, porque todo mundo ora para duas mãos cheias, todo mundo ora para ter muito trabalho, todo mundo ora para que tenha muita coisa para fazer. Mas Salomão, no final de sua vida, tendo tudo que ele tinha, fazendo tudo que ele poderia fazer, ele chega à seguinte conclusão: fazer nada é ruim, muito ruim. Agora, as duas mãos cheias também de trabalho, isso também é vazio, isso também é vaidade, isso também não vale a pena. Aí mais para frente a gente vai entender o porquê que Salomão está falando isso aqui, porque muitas vezes a gente inverte as coisas, as prioridades na nossa vida, e a gente pensa: não, olha, se eu tivesse uma oportunidade, se eu tivesse mais trabalho, se eu pudesse realizar, se eu pudesse fazer mais. E a gente vive, porque a sociedade dita isso, a sociedade diz que maior é melhor, a sociedade diz que mais é melhor, e a gente vive nessa busca inconstante de que a gente precisa, a gente quer mais, a gente quer fazer. E Salomão, um homem bilionário, vai nos advertir e vai dizer para mim e para você o seguinte: olha, cuidado, porque as duas mãos cheias é vazio, cheio de trabalho é vazio, é vaidade. Mas Salomão, como assim? Aí ele vai dar um equilíbrio, ele vai dizer o seguinte: olha, o bom mesmo é um punhado numa mão e um pouco de descanso. O que ele está dizendo? Ele fala: o bom mesmo é o equilíbrio. O bom mesmo é você ter trabalho. O bom mesmo é você ter para você sustentar, para você fazer o que você precisa fazer, mas você não perder as outras coisas que são importantes na sua vida. Aqui a gente está falando com um senhor de idade. Aqui a gente está falando para alguém que está olhando para trás e está vendo o que tem valor e o que não tem valor na sua vida. Aqui quem está falando conosco é uma pessoa que a Bíblia vai dizer que ele foi o homem mais sábio dessa terra. Ele está olhando para mim e para você dizendo o seguinte: olha, não se engane, porque talvez você pense que se você tiver as duas mãos cheias, não se engane também achando que se você não fizer nada. Ele está dizendo: olha, o negócio é o equilíbrio. Faça, claro, trabalhe, mas entenda que existem outras coisas que também são importantes. Ele vai nos aconselhar e dizer: olha, essa na verdade é a melhor forma. E na Bíblia nós temos muitos versículos até que falam sobre isso. Por exemplo, Provérbios 15:16 diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 16:8, melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 17:1, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então fala sobre temor do Senhor, justiça, tranquilidade e contendas. O que Salomão está dizendo é: olha, não tenha a qualquer custo. Entenda que o que a sociedade muitas vezes diz que vale a pena, você vai chegar lá no final da sua vida e você vai entender que não valeu a pena. Salomão, ele às vezes nós somos movidos até não por maldade, mas até por amor, às vezes até porque amamos, por exemplo, a nossa família, e pensamos: não, eu quero as duas mãos cheias, porque se eu tiver muito trabalho, se eu realizar muito, e hoje eu tenho um filho, eu olho para esse menino e eu penso: eu quero dar um futuro para essa criança, eu quero que esse menino, sabe, ele tenha um futuro maravilhoso, então eu trabalho, eu realizo, eu faço muito. E a gente pensa que nós estamos realmente fazendo a melhor escolha das nossas vidas, fazendo isso, mas a gente não passa tempo com esse menino, a gente não passa tempo com a família, e na verdade a gente pensa que nós estamos construindo o futuro que a gente sonhou, mas na verdade não. A gente
pintou um desenho, uma fotografia do nosso futuro, lá eu, a minha esposa, nós velhinhos, com os nossos filhos, com os netos, mas o grande problema é que muitas pessoas invertem as prioridades, elas imaginam um futuro, mas na verdade o que elas estão construindo não é aquilo que elas imaginaram, porque no meio do caminho, elas acabam deixando coisas que são prioridades. Ela chega lá, mas a família ficou. Ela chega lá, mas o casamento ficou. Ela chega lá, mas os filhos ficaram. Mas eu queria dar o melhor para os meus filhos. O melhor que você pode dar para o seu filho, talvez não seja um carro bonito. É claro que se você puder dar um carro bonito para o seu filho, vai ser muito bom. Mas o melhor que você pode dar para o seu filho é aquilo que nunca vai embora. Quando você não estiver aqui, não é o dinheiro que você pode dar para o seu filho, é o tempo com ele, é o caráter, é o homem de Deus, a mulher de Deus que você é. Que um dia, quando você não estiver mais aqui, ele vai se lembrar dos teus ensinamentos, ele vai lembrar do homem e da mulher de Deus que você era na sua casa, e ele vai poder então viver a vida que Deus tem preparado para ele, independente se você está do lado dele ou não. E é sobre isso que Salomão está falando, porque ele está falando sobre trabalho, ele está falando sobre essa loucura da vida, porque ele está falando, olha, eu vi que as pessoas elas se oprimem, as pessoas umas passam por cima das outras, essa vida é uma loucura, essa vida é uma loucura. E aí então ele cai no versículo 8, e a gente começa a entender um pouquinho, porque ele diz o seguinte, olha, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então olha só, ele está dizendo, qual que é o sentido? Ele faz uma pergunta aqui, retórica, para quem trabalho eu? Para quem eu trabalho? Ele fala, não tem filho, não tem família, não tem mulher, para quem que é tudo isso? Qual o sentido do trabalho? Qual o sentido das coisas? Ele vai tentar me mostrar e tentar te mostrar o seguinte, as pessoas são mais importantes que as coisas. Você pode ter coisas, se você não tiver pessoas, não faz sentido você ter coisas. Você vai chegar lá e vai desfrutar sozinho? Que graça que tem. Você vai conquistar, e tudo que você conquistou, você vai deixar para quem? Vai estar sozinho lá, você acha que existe alegria e felicidade, chegar lá no topo e olhar para o lado e falar, ai que legal, estou sozinho aqui, que legal, não sei onde estão os meus filhos, não sei onde está a minha ex-esposa, não sei onde está a minha família, que legal, consegui. Salomão diz, isso é vazio, isso é vaidade, isso não vale a pena. Não se iluda, não se engane, porque o mundo vai dizer para você, faça, conquiste, corra atrás, passe por cima, oprima se for necessário, inverta os valores, mas vai lá, você vai conseguir. E Salomão, ele está olhando e dizendo, olha, calma, não vale a pena, é melhor você ter um equilíbrio, é melhor um punhado na mão, mas com tranquilidade, é melhor você conseguir controlar as coisas, é melhor você conseguir ter a tua família, é melhor você conseguir colocar as coisas no lugar. E aí então ele fala um provérbio que é bem conhecido, a gente até fala desse provérbio aqui em casamentos, de 9 a 12, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, olha só, a gente começa a ver a coisa desenrolando aqui. Salomão, ele está olhando, ele fala de trabalho. Ele fala aquele que não faz nada, ele fala daquele que só faz, só trabalha, ele fala aquele que não valoriza as pessoas, e aí de repente ele começa a falar do que adianta você construir tudo isso e não ter pessoas por perto, e aí ele chega aqui e conta esse provérbio e diz, olha, melhor é serem dois do que um. Ele vai dizer, do que adianta, porque se você sentir frio, quem é que vai te aquecer? E a verdade, querido e querida, é que nessa vida aqui vai ter momentos que a gente vai passar por noites frias, vai ter momentos
momentos que a gente vai precisar de gente, vai ter momentos que a gente vai precisar de alguém do nosso lado. Não pense você que você pode fazer sozinho, não pense você que você pode caminhar sozinho. Nós fomos criados por Deus para vivermos em comunidade, para termos comunhão. Olha só que coisa interessante, só para você ter uma ideia, se você não sabe disso, nós fomos criados, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você sabia disso, que você é a imagem e semelhança de Deus? Amém. Sua imagem e semelhança de Deus. Amém. Fui criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, não sei se você sabe, Deus, Ele é um, mas Ele não é um só, Ele é três. Deus, Ele vive em comunidade, Ele vive em comunhão. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Essa comunhão, ela existe desde a fundação do mundo. Lá quando Deus começou, o Filho, o Espírito Santo já estava lá com Ele na fundação do mundo. Ele vive em comunhão, em comunidade. Deus não estava sozinho lá. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, existe um vazio, existe uma necessidade de viver em comunhão. O ser humano não pode viver e andar sozinho. Nós precisamos de pessoas. E aqui Salomão está dizendo, é muito melhor se nós estivermos juntos, é muito melhor se nós tivermos alguém do nosso lado. Nós precisamos disso. Não inverta, não troque as prioridades de lugar. Agora, trazendo tudo isso que eu falei aqui para vocês, para o nosso contexto, né? Tentando trazer aplicações para a nossa realidade, porque a gente pode olhar e falar assim, puxa, os tempos mudaram? Não. Os problemas mudaram? Talvez um problema ou outro diferente, mas também não. Tinha gente sofrendo lá, tem gente sofrendo hoje? Tem. Tinha opressão, tinha opressores lá, como Salomão viu, tem opressores hoje? Tem. Tinha oprimidos lá e gente sofrendo e chorando e falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? E tem essas pessoas nos dias de hoje também? Tem. Tinha injustiça, porque a indignação de Salomão é, olha, eu vejo que os opressores têm o poder e eles oprimem as pessoas, e essas pessoas que estão oprimidas, elas não têm saída, elas não têm consolo, ele está indignado. Mas se nós olharmos para a nossa realidade, é o que a gente vive hoje também, a injustiça, a opressão, oprimidos, opressores e tudo isso, o ódio, é a nossa realidade também. Mas existe uma diferença de nós para aquelas pessoas. Existe uma diferença da nossa realidade para a realidade que Salomão está pintando e desenhando para mim e para você. Primeiro que Salomão, ele está com os olhos abaixo do sol, como nós temos falado aqui. Primeiro que Salomão, ele está olhando para uma realidade sem Deus. Ele está olhando para uma vida sem Deus. Ele está olhando realmente só para os lados. Ele está vendo a aflição, o desespero, o choro, as lágrimas das pessoas e está dizendo, olha, não tem saída, não tem como fazer alguma coisa. As pessoas vão continuar desesperadas e não tem o que fazer. Mas olha só, eu e você vivemos essa mesma situação, mas nós temos uma esperança. Nós não somos como aqueles que estavam lá oprimidos e não temos uma esperança. Sabe por quê? Porque existe uma promessa que Jesus fez. Jesus fez uma promessa. Jesus, quando ele veio à terra, ele andou como homem, ele andou com os discípulos. Antes dele partir, ele está com os discípulos e ele fala, olha, eu vou partir, eu não vou estar com vocês, mas fiquem tranquilos, eu vou voltar para pegar vocês, e enquanto eu não estiver aqui com vocês, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador para estar com vocês todos os dias. Então qual é a nossa diferença para aquelas pessoas? Não é que o mundo mudou, não é que não existe sofrimento, não é que não existe lágrimas, não é que não existe problemas, mas nós temos um Consolador. Nós temos problemas, nós temos lágrimas, a gente passa por momentos difíceis, existem os opressores, os oprimidos. Às vezes a gente olha à nossa volta e pensa, como é que eu vou sair deste problema? Mas nós temos uma promessa de um Consolador que estaria comigo e com você todos os dias. Na tristeza ele colocaria alegria em meu coração, na confusão ele colocaria paz no meu coração, no meio dos problemas ele me daria esperança. Essa é a nossa diferença. Lá em João 14, 16 a 18, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Nós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Promessa de Jesus para mim e para você. Vocês não estarão órfãos. Você tem ideia disso aqui que Jesus está fazendo? Ele está indo e ele está dizendo: olha, vocês terão um consolador. Quando ele fala sobre orfandade, ele está falando sobre paternidade. Porque alguém que não tem pai, não tem mãe, é o quê? É órfão. Agora, o que significa, o que representa a figura de um pai, a figura de uma mãe? Quando a gente olha, quando uma criança, ela olha para o pai, o que o pai representa para ela? Qual é o símbolo de um pai? O pai representa muitas coisas para um filho. O pai é um porto seguro, o pai é um lugar de amor, os pais é um lugar de abrigo, de acolhimento para o seu filho. E o que Jesus está dizendo: olha, vocês não vão ficar sem papai. Vocês talvez como crianças se sintam em alguns momentos inseguros. Parece que os problemas são maiores do que vocês. Parece que os problemas vão engolir vocês. Parece que as circunstâncias estão batendo na porta e vocês estão como essas pessoas, os oprimidos, que não encontram consolo. Mas não, vocês têm consolo. Vocês não estarão órfãos. Tem um pai, tem um consolador. Antes, no Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava no templo, mas hoje não. Hoje eu e você somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Todos os dias o Espírito Santo de Deus habita e vive dentro de nós. Então você se levanta todos os dias, os problemas continuam, mas o Consolador está dentro de você. Os problemas, você olha à sua volta e pensa: como é que eu vou passar mais um dia no meio desse problema? Mas o Consolador enche o teu coração de esperança, o Consolador enche o teu coração de paz, o Consolador enche o teu coração de alegria, o Consolador traz esperança. O Consolador, como a palavra diz, ele te lembra da verdade da palavra de Deus. Então você está lá desanimado, mas de repente o Consolador começa a te lembrar das promessas. O Consolador está falando com você: não fique desanimado, lembra daquela promessa, lembra do que eu tenho para você. O Consolador estará comigo e com você todos os dias, até a volta de Jesus. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre, eu não vou ler todos, mas o que Jesus nos deixou. Ele não nos deixou sem amor, sem recompensa, sem destino, sem paz, sem esperança. Quando Jesus veio e ele morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você, ele na verdade conquistou muitas coisas por nós e nos entregou. Então nós vivemos num mundo caído, mas com a possibilidade de termos uma vida abundante aqui nessa terra, não por nossa causa, mas por aquilo que ele fez e já conquistou por nós. É possível. Coloquei aqui, segunda coisa: examine suas motivações. Acredito que Salomão está falando sobre isso, porque quando ele fala sobre inveja, ele fala que o que move as pessoas é a inveja, e isso acaba causando inúmeros problemas. Eu acho que eu e você precisamos reavaliar e olhar as nossas motivações. Por que é que nós fazemos o que fazemos? Porque a gente pode fazer coisas boas com motivações erradas. Eu ajudo o pobre, eu faço isso, tá? Você faz isso que você está fazendo por quê? Você quer ser visto? Você quer ser reconhecido? Você faz isso porque você está como se fosse pagando uma penitência diante de Deus agora, já que você ajudou o pobre. Deus vai olhar para você e vai dizer: olha, muito bonzinho, quando chegar no céu eu vou te dar uma cadeira mais estofada, mais confortável, hein? Você deu menos lá, você vai estar mais durinha. Por que é que você faz? Às vezes fazemos coisas boas, mas com as motivações erradas, e Deus não quer isso. Colossenses 3:16, vou ler só 17, diz assim: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fazemos para Deus.
A gente precisa ter esse entendimento. Qual é a tua motivação? Você, quando faz lá no teu trabalho, você não está fazendo só para o teu chefe. Você está fazendo para o teu chefe, mas você está fazendo para Deus. Porque tudo que você faz e que eu faço, nós fazemos diante de Deus. Então qual é a tua motivação? O que move os teus pés? O porquê você faz o que você faz? Coloque as prioridades no lugar certo. Salomão, quando ele fala de trabalho, quando ele fala de uma mão vazia, quando ele fala de duas mãos cheias, quando ele fala de um punhado é melhor porque tem tranquilidade, ele está falando do que? Ele está falando de prioridade, de organizar a vida. Porque às vezes as pessoas elas trocam, invertem a posição das coisas e acabam destruindo as suas vidas. Elas pensam que se ela fizer isso, mas eu acredito que seja momento de olharmos e entendermos qual é será que eu não preciso repensar em algumas coisas na minha vida? Será que eu não preciso repensar no meu trabalho, na minha família, ministério, igreja, como que eu lido com tudo isso? É melhor estar acompanhado do que só. Sabia que muitas pessoas, acho que a grande parte das pessoas de muito sucesso são sozinhas. Pode olhar, pessoa com muito sucesso geralmente é sozinha. Primeiro porque muitas vezes para obter aquele sucesso tão grande, ela teve que se privar de muitas coisas. De uma vida social, de um tempo com as pessoas que ama, com a família, já não tinha tempo, não dá tempo que eu estou fazendo outra coisa. Então ela perde o convívio, ela perde o que é importante e precioso na vida, muitas vezes por um objetivo, e ela chega lá e olha ao seu redor e pensa, puxa, estou aqui e não tem ninguém comigo. É melhor estar acompanhado do que só. Uma vez aconteceu uma coisa comigo, com a Natália, minha esposa, a gente estava viajando, e a gente chegou no aeroporto e chamaram o meu nome lá no guichê, Guilherme Rebustini. Fui lá. Aí a moça falou para mim, é o seguinte, o voo está lotado, tá sem vaga, tal, eu quero te oferecer uma vaga, um lugar na classe executiva. Eu falei, ó, Deus agindo aí. Ela falou, eu falei, então, mas eu tô com, acho que era só Ana Clara ainda na época, eu falei, tô eu, minha esposa com a minha filha ia na cadeira com a minha esposa ainda, eu falei, então eu precisaria de duas cadeiras, não, só tem uma. Aí eu fui falar com a Natália, eu falei, vai você com a Clarinha lá, que já vai as duas na mesma cadeira mesmo, é grande, é espaçoso e tal, vocês vão lá, eu vou lá atrás, não tem problema. Ela, não, imagina, não vou de jeito nenhum, se for para ir, vai os dois, se não vai ninguém, não vai ninguém. Aí eu falei para a moça, falei, se você conseguir duas, vou. Se não, eu não vou. Ela, não tem jeito, então vou dar a vaga para uma outra pessoa. Eu falei, tudo bem. Aí ela deu o lugar para uma outra pessoa e a gente foi lá atrás, mais apertadinho, né? E no meio do caminho a gente conversou sobre isso. Eu olhei para ela e falei assim, quer saber de uma coisa? Graças a Deus que a gente veio aqui juntinho. Falei, imagina só eu estar aqui e você estar lá, com a minha filha lá na frente, longe de mim. É melhor a gente estar apertadinho e estar juntinho aqui. É melhor ser dois do que um. É melhor a casinha menor, mas ter amor. É melhor a casinha menor, mas a casinha ser um lar e não ser apenas uma construção. Às vezes a gente inverte as coisas, pensa, não, que se eu der isso, se eu der para o meu filho, e você dá, conquista, e às vezes vai chegar lá e vai estar sozinho. As coisas que mais valem na vida são de graça. Eu não estou dizendo, é claro que todo mundo quer desfrutar, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer dar algo bom para o filho. Eu sei disso. Mas você pode pegar o filho e brincar um pouco na rua, e às vezes a memória que você vai criar com o filho ali brincando na rua é maior do que um presente caro que você vai dar para ele. E às vezes a gente pensa que não. Tanto que muitos filhos de grandes milionários, muitas vezes envolvidos em tantas coisas ruins e drogas, por quê? Porque o pai deu tantas coisas, mas não deu o que mais precisava. Não deu uma atenção, não deu carinho, não deu amor, não deu ouvido para sentar e ouvir um problema, uma dificuldade que o filho estava passando, uma tristeza que o filho estava passando. Comprou o filho. É melhor serem dois do que um. É sobre isso que Salomão ele está falando. Então, olha só, moral da história.
Ele está falando sobre trabalho. A princípio a gente olha e fala assim, mas Salomão está ensinando a gente a trabalhar. Não. O que Salomão está falando para mim e para você é o seguinte: olha, não se iluda com essa vida abaixo do sol. Não se iluda, não se venda, sabe? Não troque a posição das coisas, não ache. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pinta um futuro que a gente deseja. A gente imagina que quando a gente chegar lá, vai estar tudo maravilhoso. E muitas pessoas perdem tudo no meio do caminho e chegam lá e olham para trás e falam: puxa vida, se eu tivesse mais uma oportunidade eu faria diferente. É sobre isso que Salomão está falando. Salomão está dizendo: olha, faça enquanto você pode, administre hoje, não deixe para depois. Sabe por quê? A gente está falando de um homem que chegou no final da sua vida frustrado. A gente está falando de um homem poderoso, grande, com muito dinheiro, que chegou no final da sua vida e tentando encontrar o porquê que ele está se sentindo tão vazio e tão triste assim. E aí o conselho dele para mim e para você: olha, não se perca como eu me perdi, não valorize as coisas erradas como eu valorizei, porque eu entendo que tudo isso aqui é vaidade, tudo isso aqui é vazio. A alegria não está aqui, a alegria não está nestas coisas. É claro, são coisas boas, mas olha, não inverta as prioridades, porque você pode chegar lá e perceber que a alegria não estava lá. Que triste, hein? Chegar lá dizendo: agora vou ser feliz, e dizer: cadê a alegria? Ela se foi, ela não está aqui, ela não mora aqui. Para finalizar, e por isso que eu coloquei o título da mensagem: alegria em meio ao caos. Eu coloquei o título, parece que não tem nada a ver com a mensagem, mas alegria em meio ao caos. Eu acredito de verdade nisso, e acredito que a mensagem que Salomão está tentando passar para mim e para você é: olha, você pode ser contente, você pode ser feliz, você não precisa esperar, você não precisa viver numa loucura em busca de algo, não. Um punhado na mão com tranquilidade, o que você tem hoje, a vida que você tem hoje, você pode hoje estar feliz. Gui, mas eu tenho um problema, todo mundo tem, meu querido. Você pode hoje ser realizado, tanto que o apóstolo Paulo vai falar isso em Filipenses 4, de 10 a 13, olha, alegrei-me sobremaneira, aonde? Na casa que eu tinha, no carro que eu tinha, na realização. Não, ele diz: alegrei-me sobremaneira aonde? No Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele chega à conclusão do que: olha, eu posso ser feliz hoje, eu não preciso estar no palácio para ser feliz. Paulo, ele sofreu naufrágios, Paulo bateram nele, prenderam ele, ele entendeu o seguinte: a alegria não está no lugar onde eu estou, a alegria está no meu coração. Eu posso estar na prisão e estar feliz, eu posso estar no palácio e estar triste, eu posso estar sofrendo um naufrágio e estar com o meu coração em paz. Por quê? Porque a paz habita no meu coração, a alegria habita no meu coração. E Salomão, na verdade, está dizendo isso aqui para mim e para você também. Olha, não espere lá, não espere chegar lá. Entenda que o que Deus te deu hoje, você pode ser feliz, você pode viver alegre no meio dos opressores, no meio da confusão. Hoje é o dia de vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas.